Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram. Gente, obrigada por vocês estarem se inscrevendo aí no meu canal no YouTube e do Telegram também. Gente, hoje eu vou continuar aqui com vocês, na verdade, assim, para deixar um pouquinho mais claro a questão da paixão nos traços e como lidar também com o desapaixonamento de cada traço. Como sempre, o esquizoide é o primeiro, devido à mielinização, né, da coluna cervical. Bem, vamos lá. O esquizoide, como todo mundo já sabe, são aquelas pessoas que têm o formato anatômico corporal da magreza, né, que tem o cabeção, né, que a relação céfalo-caudal, a cabeça é bem desproporcional em relação ao corpo. São aquelas pessoas que são mais da razão, são aquelas pessoas que são mais voltadas para a racionalidade. Porém, eles têm muita imaginação e eles estão voltados também para o mundo mais reservado, são aquelas pessoas mais eremitas, né? São aquelas pessoas que são mais na caverna. Um tipo que dá pra gente pensar bem é tipo Gandhi, aquelas pessoas que tinham cabeção em relação ao corpo. Um outro formato anatômico corporal que se aproxima disso é do salsicha, né, do Scooby-Doo. Então são aquelas pessoas mais magras, mas elas têm um cabeção e são aquelas pessoas que são mais papo cabeça, né? Quando você tem esse formatão, ou alguém que você está se relacionando tem mais esse formatão, são aquelas pessoas que são mais reservadas, são as pessoas que não gostam tanto de contato corporal, e são aquelas pessoas que não demonstram muito sentimento. Então, assim, se você tem um esquizoide que te demonstra um pouco de sentimento, pode ser que ele tenha um pouco de oralidade aí, até que grande, né? Mas normalmente o traço de caráter esquizoide, ele realmente é uma pessoa muito mais reservada, são pessoas que são muito mais, que têm emoção, mas a emoção eles não demonstram, e pessoas que se relacionam com esquizoides, às vezes, reclamam bastante disso. Ele não demonstra tanto que me ama, mas em atitudes eles acabam demonstrando. Então, assim, para quando você se relaciona com alguém que está dentro desse traço, você tem que fazer essa leitura, e se você está compreendendo como funcionam os traços, você vai começar a ver que existe sim conexão, se ele deixou você entrar dentro da caverna dele ou dela, e tem ali uma troca, ele se mantém conectado com você, a grande questão é estimular o cabeção. Nesse traço é muito mais cabeção e muito menos coração, apesar que ele sente muito, mas o sentimento dele está muito mais voltado para a racionalidade. Então, ele vai sentir, ele vai se apaixonar, ele vai se envolver quanto mais ele tiver estímulos relacionados ao pensamento, muito mais estímulo relacionado ao intelectual, muito mais relacionado ao cabeção. E quando ele se apaixona perdidamente, justamente porque ele tem uma imaginação muito fértil. E essa imaginação muito fértil, às vezes, faz com que ele crie situações mentais, que ele imagine e mude, às vezes, até a questão da imago que ele tem em relação a outra pessoa. E se ele, através, por exemplo, de uma conexão com você ou com, sei lá, com quem ele esteja se relacionando, ele cria ali um foco de uma imaginação, onde ele cria uma fantasia, e em cima dessa fantasia ele vai criando situações imaginárias, ele pode sim criar toda essa projeção, e essa projeção se transformar numa paixão bem intensa pela outra pessoa. E isso pode ser uma coisa que vai conectar com você ou com a pessoa em si, mas também pode ser a grande questão, por exemplo, se você é um traço de caráter esquizoide, para você desapaixonar, porque às vezes você cria uma imago em relação à outra pessoa tão fantasiosa e às vezes tão imaginativa, que tu, por exemplo, transforma um sapo numa princesa, num príncipe, né? Ou uma sapa numa princesa. E às vezes, quando você vai entrar em contato ou tá em contato com essa pessoa, você vai dar um beijo, né? O beijo da princesa que vira sapa e o beijo no príncipe que vira sapo. Então,
A grande questão, acho que do traço de caráter esquizoide, quando ele tá no processo de apaixonamento, é justamente essa, né. Porque como ele tem essa tendência das projeções, e ele cria uma imaginação em relação àquela pessoa, às vezes a pessoa traz um conteúdo de si e se demonstra até para esse traço, e a conexão que às vezes eles têm quanto à questão, intelectual do cabeção, pode fazer com que ele crie situações imaginárias, que às vezes, né, transforma, sei lá, um sapo num príncipe ou numa princesa, e é esse sapo, né, que na verdade é o real, né, imago real, né, eh, é tomado por essa imaginação, né, que deixa essa imago idealizada, a ponto de causar em ti uma paixão. E essa paixão você tá muito mais apaixonado, na verdade, ou apaixonada, né, que eu não sei quem você por uma imago, às vezes, que você criou dessa pessoa, muito mais, às vezes, do que, por exemplo, se você tivesse contato real com a figura dessa pessoa. Talvez o contato transformaria essa imago que tu tem, da princesa em Sapa ou do príncipe em Sapo. Não sei se você consegue me compreender. Às vezes, o que acontece? Na paixão, a gente cria, né, imaginação, a gente vai pensando, ai, como que deve ser a vida da pessoa, ou a gente vê a vida, às vezes, da pessoa no Facebook, em redes sociais, você vai, tipo, vendo... Por que as pessoas postam nas redes sociais? Elas postam, assim, que elas são maravilhosas, que a vida delas são... que ninguém lava a louça, nem limpa a casa, não limpa a privada, que tá suja. Ninguém posta a realidade em si. Então, é muito mais fácil de você, por exemplo, se apaixonar por uma imago. Ai, nossa, viajou para tal lugar, leu tal livro. Você vai criando uma imaginação em relação àquela pessoa, só que às vezes a realidade dos fatos não condiz, né? E quando você entra em contato com essa realidade, às vezes você pode se chocar. É aí que às vezes o esquizoide tem que trabalhar essa questão, por exemplo, do desapaixonamento. Quando você já sabe, por exemplo, que tu tá apaixonado ou apaixonada, né, não sei quem você é, por alguém, e esse alguém, dentro da sua cabeça te alimenta, né, principalmente quando você é bem esquizoide, as suas próprias imaginações e seus próprios pensamentos alimentam esse sentimento que tu tem e fortalece essa paixão, essa idealização que tu tem em relação a essa pessoa. E para desapaixonar, não sei se dá para ficar bem claro nisso, e para desapaixonar desta imago, né, você tem que desidealizar esta figura. Como que você faz isso? Você vai começar a imaginar exatamente o contrário daquilo que o seu pensamento faz tu repetir várias vezes. Por exemplo, se tu tá pensando na pessoa X, Y, Z, porque ela faz aquilo determinadas coisas, porque ela pensa muito parecido contigo, porque ela faz aquilo, isso, aquilo, ou ele faz aquilo, isso, aquilo, outro, e aí você vai criando na sua rede às vezes, de associação, toda uma construção daquilo que a pessoa é. Só que às vezes, no fato da realidade, quando você pega esse imago e você desidealiza, você começa a colocar realidade, né, mais uma realidade dos fatos, ao invés de você projetar uma imaginação em relação àquela pessoa, você vai começando a ver que às vezes aquele pingo no i, que tipo tem um i que ficou sem, você deixou quieto, mas ficou achando lindinho, ai, porque ela falou pra mim que não gosta de mim, mas e que, ai, não, aquele dia ela tava na TPM. Então, assim, ou o contrário, né, gente, quando, por exemplo, se você é uma mulher e tá apaixonada por um homem, o homem deixou claro pra você, olha, eu só quero sexo com você, ó. E você tá assim, ah, não, mas ele quer sexo comigo, então quer dizer que ele gosta de mim. Então, assim, é desidealizar mesmo, é colocar assim no campo da realidade, se precisar pegar um caderninho e escrever assim, a pessoa me falou isso e eu representei aquilo.
entendeu? A pessoa me diz isso, me mostrou isso e eu acreditei naquilo. Então, assim, a pessoa me falou aquilo e eu peguei aquela, ela falou assim, ela falou que ela gosta tanto de mim como, tipo, que me ama como amigo. Ela me ama. Então, aí você não pegou o como amigo, você só pegou o me ama. Então, assim, é escrever, pegar um caderninho mesmo, escrever assim, quem sou eu, quem é o outro? O que que eu, como imaginativo, pensei e o que que a outra pessoa me falou. E aí, dentro desse caderninho, você vai organizando tanto os seus pensamentos em relação àquela pessoa, quanto o que que aquela pessoa diz para ti. E o quanto a situação diz, às vezes, a rede social que a pessoa posta uma frase, o que que ela tá querendo dizer ali. E colocando, porque às vezes a pessoa posta uma frase assim, tipo, romântica, porque é uma pessoa poeta, por exemplo. Só que ela não tá fazendo isso para uma pessoa específica, ela tá fazendo para ela ou para o mundo. E tentar colocar no campo da realidade, desidealizar, às vezes, uma projeção que a gente fez. Todo o processo de apaixonamento esbarra muito nisso. Quando, por exemplo, você teve contato com uma pessoa, ela te deu um pouco de atenção e às vezes a pessoa te falou queridão ou querida, pronto. A pessoa que escutou uma música lá X, sei lá, do Caetano Veloso, quando falava querida, que significava que queria namorar, porque era gostava. Quando a pessoa pega aquela significação da música e ela acha que aquele querida que a pessoa falou significa que ela quer alguma coisa com ela. E às vezes está justamente nisso, nos erros que a gente dá de interpretação dos significantes, significados de cada coisa que representa pra gente o que o outro faz. E aí, essa coisa que o outro faz toma um nome, às vezes no nosso imaginário, quando a gente tem bastante esquizoidia, de que o outro tá dando uma indiretinha, de que o outro tá dando uma entradinha, e que a gente vai criando nesse imaginário toda uma história linda de amor, né? Toda uma história assim imaginativa. Você já fez ali um filme, né? Tipo, já estou indo para Lectarro com esta pessoa, esquiar na neve, tomar um copo de vinho entendeu? E aí você vai criando, assim, porque a pessoa postou uma foto na neve, entendeu? E aí o esquizoide, ele tem bem disso, aí você já interpreta aquilo, porque embaixo tava uma frase bonita, assim, um dia gostaria tanto de ir para Lectarro, tomar um copo de vinho, olhando a paisagem, sentada na neve. Pronto. Aí o esquizoide vai lá, vai catar essa frase, vai pegar essa foto e já vai criar, ou vai criar um filme. E esse filme, na verdade, que tu crias, é muito prazeroso para ti, existe um gozo ali. E esse gozo, que é o que faz com que você, inclusive, se masturbe mentalmente em relação a essa pessoa, inclusive, comece a fazer sintomas do enamoramento, a ponto de você estar muito apaixonado por essa história que você criou. E na verdade, quando você vai para a realidade dos fatos, você vai lá e tira essa idealização, né, que tu colocou em relação àquela pessoa, você vai murchando as significações e vai começando a entender que às vezes um charuto é só um charuto. E que às vezes é duro entender que o charuto é só um charuto. Por quê? Quando a gente vê que a realidade concreta, né, que o concreto realmente é concreto, que dói e machuca, porque é duro, né? Faz com que você queira fugir dessa realidade, queira voltar para a caverna do conforto, né? Daquilo que daquilo que a gente é, né? Tipo, para a zona de conforto, porque ali na zona de conforto você pode ser tudo aquilo que você imaginou. E você pode criar tudo aquilo que você imaginou. Tanto que quando você às vezes entra em contato com o elemento, esse objeto da paixão, né, que a gente coloca assim, aí quando a coisa de repente aconteceu no campo da realidade, assim, essa pessoa te deu mais atenção e quis ficar com você. E aí no momento em que você tá ali no vulco-vulco mesmo, você começa a entender. Aí começa a cair a ficha aí de que aquilo tudo que você criou às vezes era muito mais gostoso quando estava no campo masturbatório da imaginação do que às vezes quando você
tem o contato corpóreo, né? Aquele gozo que vai... ele é muito mais intenso no campo da imaginação do que no campo da realidade dos fatos. Quando você entra em contato com esse objeto, né? E de repente você percebe que toda a idealização está muito mais na sua cabeça do que no prazer da realidade mesmo, dura e concreta. Então, para você poder entender, se entender dentro desse processo, né, de tanto de enamoramento como um esquizoide, porque ele vai para o cabeção. Se você quer conquistar o esquizoide, já sabe, a dica é trabalhar com o cabeção. Mas você que é um esquizoide, que está apaixonado muito mais pela idealização que tu criou em relação a essa pessoa, é justamente isso, se permitir a sair desse campo que tu criou, porque, meu, o filme é muito legal, muito legal. A gente goza nos filmes que a gente cria na cabeça, porque nesse filme a gente sabe a condução da história, mesmo que essa história que está sendo criada dentro do imaginário vai cada dia entra num elemento diferente. Porém, esses elementos que vão entrando tem muito mais a ver com o seu sintoma. Sim, tá me compreendendo? Muito mais a ver com o seu sintoma, com algo que você tá criando e que você tá se sustentando, do que, por exemplo, com o sintoma do outro. É óbvio, quando o outro é recíproco contigo e que vocês têm uma conexão maravilhosa e vocês viveram uma história e de repente essa história, por algum motivo, ela desandou, ou cada um de repente se bifurcou no caminho e pararam de ter essa conexão, é duro. Porém, quando houve essa bifurcação, é nesse momento dessa cisão que você tem que parar e pensar em que caminho e por que cada um foi dar significados diferentes para suas questões e cada um resolveu ir para sua caverna quando vocês tiveram aí reciprocidade e essa reciprocidade tiveram esse contato e esse contato foi cindido. É nesse momento da cisão que vocês têm que ver qual foi a grande questão. Às vezes acontece o quê? Às vezes as pessoas tiveram um relacionamento incrível, de alta conexão, mas aconteceu um trauma ali, vamos colocar assim, um trauma no imaginário. Vamos supor assim, vocês foram pessoas casadas e cada um tinha uma imaginação sobre um determinado tipo de vida, né, principalmente mental, de objetivos, mas vocês de alguma maneira se juntaram e vocês por bastante tempo deram muito certo. E aí aconteceu um fato, assim, por exemplo, uma gravidez. Só que, por exemplo, uma das partes não estava preparado, por exemplo, para a gravidez. E vamos colocar assim, né? Porque vocês vão um exemplo, tá, gente? Aí um dos dois, né? Tipo, a mulher engravidou, seja ela ou ele, não estavam preparados para essa gravidez. Vamos colocar assim que a mulher, por exemplo, não estava preparada para a gravidez. E ela coloca isso e o cara não. O sonho dele era ter mais alguém ali dentro da caverna, ou o contrário. E ocorreu uma ruptura de contrato ali. Não é do lado mais psicopata, tá, gente? Mas na questão da esquizoide existe sim muita racionalidade, existe muita razão. E por alguma razão, ambas as partes, ou uma das partes, não quiseram ter o bebê. E aí, a idealização que aquela outra pessoa criou em relação àquela outra pessoa, tipo, ai, nossa, imaginei que ele seria um pai perfeito por causa disso, disso, daquilo, ou imaginei que ela seria uma mãe perfeita por causa disso, disso, daquilo, e de repente vocês não tiveram uma liga ali, aí, e não tiveram um acordo em relação a essa questão, aí ocorre sim um traumatismo nesse imaginário. E esse traumatismo pode gerar cisão, pode gerar essa bifurcação. E mesmo ambos, vamos colocar assim que ocorreu muita reciprocidade. Ambos tendo muito apreço um pelo outro, tendo muito sentimento um pelo outro, combinando, que é muito mais terrível quando, né, dois esquizoides têm muita conexão intelectual, mental, e que cada um se conecta nisso de uma maneira assim explosiva. Só que teve essa bifurcação, teve esse traumatismo. Por exemplo, vamos colocar a questão de uma coisa bem grave, de um filho aparecer no meio do caminho, só que
uma das partes resolveu cindir, abortar essa criança ou qualquer coisa, assim, vamos colocar nesse sentido. Resolveu não ter essa criança. E isso gera, assim, um traumatismo no imaginário. E esse traumatismo, ele pode ser responsável pela cisão. Mesmo a pessoa, as duas partes se amando loucamente, elas vão continuar se amando pro resto da vida, mas esse fato em si fez com que ocorresse uma cisão no processo de continuidade desta relação. Por quê? Chegou num momento em que um dos dois, ou os dois, não estavam de acordo com racionalmente com um dos desejos, seja de qual for das partes. Então isso pode gerar um traumatismo no imaginário e fazer com que essa outra pessoa desinvista na relação, mesmo que na emoção e no apaixonamento e nos sentimentos, a coisa pode ficar aí pro resto da vida. Mas, às vezes acontece isso, essa cisão. Então, como lidar com isso? Lidar com as questões que estão relacionadas à imago que você idealizou. E quando você desidealiza essa imago, entende qual o processo que levou à cisão e por que essa cisão aconteceu, você começa a nomear essas significações e fica mais claro para ti, que é muito mais racional, o que aconteceu de fato e que fez com que esse relacionamento, que poderia ser um relacionamento para a vida inteira, às vezes se cindisse. E você começa a se dar respostas que talvez você buscou em várias coisas que você fez na sua vida e não conseguiu entender o porquê. As coisas podem estar assim, dentro do sentimento, a outra pessoa pode ser completamente apaixonada por ti, igualzinho você, só que teve alguma coisa dentro dessa racionalidade, aí vamos colocar do esquizoide, né, na questão da esquizoidia, que quando vocês se complementam, né, um esquizoide quando consegue um companheiro nesse sentido, existe uma complementação, né, assim, às vezes você tem o seu par ideal, e às vezes esse par ideal, em algum momento do caminho, se bifurcou exatamente porque vocês não estavam alinhados nesta questão. É um exemplo, tá, gente? Pode ser outras questões, pode ser por questões financeiras, pode ser por questões de idealização, pode ser por questões políticas, pode ser por qualquer questão. Dê uma questão mais radical para às vezes a pessoa poder entender, para vocês poderem entender que às vezes a questão, quando você está se relacionando, por exemplo, com um esquizoide, ele está muito mais voltado para o racional. E às vezes ele teve um trauma ali no imaginário, na história, no filme que ele criou, de repente alguém foi lá e cortou a luz, acabou o filme. Entendeu? Então, assim, para você poder entender que às vezes esse traumatismo no imaginário foi tão grande a ponto das histórias não poderem mais caminharem juntas. Não por falta de sentimento e nem de reciprocidade afetiva, nesse sentido relacional. Às vezes pelo fato de você, por exemplo, ter uma imago e um investimento no imaginário em relação àquela pessoa que é bem diferente do que a outra pessoa criou dentro do imaginário dela. Então, para desapaixonar, você tem que entender o processo, o que te levou e o que fez construir esse sentimento. Em cima disso, isso serve para qualquer traço. Em cima disso, porque a paixão ela tem muito mais a ver com aquilo que você investe, o tempo que você investe, a repetição do pensamento, o que aquela pessoa representa. Aí tudo isso vai mudando toda a neuroquímica do cérebro, a ponto de você estar ali cheio de hormônios, cheio de tesão, cheio de um monte de hormônios que te levam a ter aquela alteração cerebral e que te coloca nesse processo de apaixonamento. E quando acontece, por exemplo, no esquizoide, significa assim que, além de ter toda essa questão, né, que vai mexer aí com o fisiológico, tem toda uma questão que mexe com o imaginário. Isso serve para qualquer traço, mas principalmente no esquizoide, o imaginário, a repetição de pensamento e toda essa construção que ele vai fazendo com a idealização que ele faz com a relação à pessoa, faz com que ele fique muito mais apaixonado e também é aí que tem que ser trabalhado para desapaixonar. Isso serve também para os outros traços.
todo apaixonamento envolve pensamento, repetição, investimento naquilo e muita masturbação mental e masturbação também. Então, assim, são questões todas que você tem que levar em consideração para você pensar a questão do desapaixonamento quando não há mais reciprocidade afetiva. Fica a dica da titia.